Copa Africana das Nações, também conhecida como Copa Kaiser da Grande Paris. Pra você ter uma ideia, tem mais jogador nascido em Paris ou na Ilha de France jogando esse campeonato do que qualquer outro país que esteja jogando esse campeonato. Seleção de Comores, por exemplo, dos 26 jogadores, apenas um nasceu em Comores. Tem mais jogador nascido nas Ilhas Reunião, que é umas ilhas que ficam bem perto de Comores e que pertence à França, né? A França administra, do que em próprio Comores, na seleção de Comores. Isso porque eu tô falando só da França. Se for pra Bélgica, Espanha, Portugal, Holanda, muita gente também nasceu na Holanda. A real é que, por exemplo, os franceses, difícil não achar que eles não jogariam na França se pudessem, se eles fossem chamados com regularidade. Tanto que tem vários que jogaram nas categorias de base da França. Por exemplo, Lucas Zidane, goleiro da Argélia. Ele é filho do Zinedine Zidane, que, né, é o Zinedine Zidane da França. Todo mundo sabe que é o Zinedine Zidane, que é filho de argelinos. Olha, se o Lucas Zidane tivesse uma carreira um pouquinho melhor, mano, duvido que se a França chamasse ele teria escolhido a Argélia. Ou o Gueladoué, o cara que fez o último gol da Costa do Marfim na Copa Africana antes de ser eliminada, ele é irmão do Désiré Doué, atacante do PSG da seleção francesa. Será que o Gueladoué ele jogaria também pela Costa do Marfim e não pela França, onde ele nasceu inclusive? Ou o CR7 Júnior, né, que tá sendo chamado nas categorias de base de Portugal, mas se ele não vingar e Cabo Verde chamar, não sei se vocês sabem, mas o Cristiano Ronaldo Júnior, ele tem ascendência cabo-verdiana, assim como o próprio Cristiano Ronaldo. Será que ele não jogaria pro Cabo Verde? Não tô também tentando levar pra esse lado de nossa, que hipócritas são esses jogadores, só porque não foram chamados pela França ou por algum país europeu, eles estão jogando uma Copa, enfim. Até porque muitas vezes, no próprio país onde eles estão, onde eles nasceram, eles não são bem considerados, muitas vezes, né, pessoas desse país. Acho que vocês conhecem aquela história do Romelu Lukaku, atacante da Bélgica, que é filho de congoleses, e ele fala que, quando eu faço um gol, eu sou um belga, quando eu erro um gol, eu sou um congolês. Eu acho que vocês já ouviram isso. E também tem aquela história de, nossa, o que seria da França se não fosse os filhos dos imigrantes? Vocês lembram daquela foto na final do Mundial, da disputa de pênaltis, os jogadores todos perfilados? Vamos aos jogadores retratados naquela foto histórica. O camisa 12, Kolo Muani, pai e mãe congoleses. Camisa 20, Kingsley Coman. Os pais são de Guadalupe, que pertence à França, mas fica no Caribe. O camisa 25, Eduardo Camavinga. Ele nasceu em Cabinda, em Angola, e ele é filho de refugiados do Congo. Camisa 3, Axel Disasi. Ele é descendente de angolanos e de congoleses. Camisa 8, Tchouameni, filho de camaroneses. Camisa 13, Fofana, ele é descendente de malianos e de marfinenses. Camisa 24, Konaté, os pais são do Mali. Camisa 18, o Pamecano, a mãe é de Senegal e o pai, inclusive, ele descende de uma família real lá de Guiné-Bissau. Camisa 10, o Mbappé, mãe argelina, pai camaronês. E atrás dele na foto tá o Marcos Thuram, que é filho do Lilian Thuram, que jogou com o Zidane, fez os 2 gols da semifinal que botaram a França na final da Copa do Mundo, que ganhou pela primeira vez. Inclusive, esses 2 gols são os únicos 2 gols que o Thuram fez na carreira dele pela França. E ele, inclusive, ele é nascido em Guadalupe, que é uma ilha que fica lá no Caribe. E outros caras, Benzema, que ganhou o melhor do mundo faz 3 anos, ele é filho de argelinos. Ou o próprio Dembélé, o atual bola de ouro, que é filho de uma mãe da Mauritânia e de um pai do Mali. Inclusive, pesquisem depois o que foi a Mauritânia quando saiu o resultado da bola de ouro e o Dembélé ganhou, e principalmente depois que a mãe dele foi lá também, subiu no palco para receber a bola de ouro. Não dá também para dizer que os filhos da diáspora estão apenas cagando com o seu país de origem, tá? É só você ver o Mbappé agora nessa última Copa Africana das Nações, vendo o jogo de Camarões e torcendo pro Camarões. Ou sei lá, procurem um Pogba chegando na Guiné, que é o país natal dos pais dele, como se fosse um herói. Enfim, eu não vou ficar falando, nossa, se eles se importassem mesmo com o país, eles jogariam naquele país, porque eu acho que, eu não sei também como é que é, né? Eu, enfim, sou do Brasil, meus pais são do Brasil, Brasil. Então eu não sei mais ou menos como é que é, e também o que significa se sentir em casa. Beleza, às vezes vamos dizer que tal pessoa não se sinta em casa na França, significa que, sei lá, na Guiné, onde os pais nasceram, ele também se sentiria em casa, enfim. Às vezes a pessoa, às vezes, ela só habita um não lugar, e às vezes isso, enfim, né? E no final ela vai tentar ir pra onde a carreira dela pede, meio que, né, pensando nos sonhos dela, mas isso não significa que ela vai
cagar pro seu país de origem ou pro seu povo de origem, né? Isso dizendo como se país e povo fossem coisas assim, né? Se, o país tal tem o povo e esse povo é homogêneo, sendo que assim, na África, nem a pau que isso acontece. Geralmente eles vão jogar ou num time mais forte, caso eles consigam, ou num time que eles consigam arranjar uma convocação pra jogar uma Copa do Mundo, jogar campeonatos internacionais, que é sonho de todo e qualquer jogador, entendeu? Por exemplo, um Yamal. Yamal tem ascendência marroquina e de Guiné Equatorial, se não me engano. Mas ele consegue jogar pela Espanha, então ele vai pela Espanha. O Ansu Fati tá jogando pela Espanha. Ele sentiu que ele conseguia jogar pela Espanha. Não sei nem se ele tá sendo chamado ainda, mas ele tem ascendência de Guiné-Bissau. Se ele não for de Bissau, acho que ele é de Bissau. O Éder, herói português em 2016, inclusive ele nasceu em Bissau, certeza. Mas geralmente, né? Às vezes isso não vai acontecer. Por exemplo, um Brahim Dias, um Hakimi. Eu acho que eles conseguiriam jogar pela Espanha também, mas eles escolheram Marrocos. E levando em conta a última Copa, será que a Espanha realmente é mais forte do que o Marrocos? E também falando assim, parece que, nossa, é muito fácil, qualquer super craque chega lá, se nasceu na África, ele chega e ganha a Copa Africana das Nações. Não é assim. Exemplo, o maior artilheiro da Copa Africana das Nações, que é o Samuel Eto'o, já ganhou a Copa Africana das Nações, mas o segundo maior artilheiro, que é um marfinense, nunca ganhou. E não é o Drogba, é um cara chamado Laurent Pocou. E não, o Drogba também não ganhou a Copa Africana das Nações. Inclusive, o Drogba chegou a 2 finais de Copa Africana das Nações, e nessas 2 finais ele perdeu um pênalti em cada final, sendo bivice. E a primeira Copa das Nações que a Costa do Marfim jogou sem o Drogba, a Costa do Marfim ganhou. É do futebol, gente. E falando em super craques também, o Salah também não tem Copa Africana das Nações, mesmo o Egito sendo o maior campeão da história. Mas quem foram os campeões da Copa Africana das Nações? Bom, a primeira edição dessa Copa foi em 1957. Das Copas continentais, ela é a terceira mais velha. A segunda mais velha é a da Ásia e a mais velha é a Copa América. E depois só que vem a Eurocopa, que é de 60. Essa Copa foi no Sudão e o Egito ganhou. O Egito ganhou da Etiópia por 4-0. A Etiópia foi o segundo lugar. O terceiro lugar ficou com o Sudão. E o quarto lugar poderia ter ficado com a África do Sul caso tivesse jogado. Mas a África do Sul não jogou essa edição da Copa Africana das Nações porque apartheid. Sim, a África do Sul foi banida do campeonato por causa do apartheid, mesmo a África do Sul sendo um dos 4 países fundadores, ou os pioneiros da Confederação Africana. E, depois de fazer, todo o trâmite de fazer a Confederação Africana de Futebol, logo depois foi feito essa Copa Africana. E a federação meio que liderou isso foi a Federação Egípcia, e o Egito que, tinha uma história longa já com o futebol. O Egito participou de Copa do Mundo nos anos 30, por exemplo. E essa tradição egípcia no futebol ajudou a seleção egípcia a ganhar a segunda Copa Africana das Nações também em 1959, agora em casa. A terceira Copa Africana das Nações aconteceu em 62 na Etiópia, e a própria Etiópia, sim, a Etiópia foi campeã de uma Copa Africana das Nações, ganhando o Egito no final. E aí já tinha mais gente, por exemplo, terceiro lugar foi a Tunísia, que não participou das 2 primeiras Copas. 63, quarta Copa Africana das Nações em Gana. Quem ganhou? Gana. Em 65, a Copa foi pra Tunísia, e quem ganhou? Gana, da Tunísia, inclusive na prorrogação na final. Em 68, a Copa voltou para a Etiópia, só que aí a República Democrática do Congo ganhou essa Copa. Em 1970, a Copa foi pro Sudão. E o Sudão foi campeão. Sim, o Sudão já foi campeão continental, olha só. E ganhando de Gana na final. Em 72, a Copa foi para Camarões, e Camarões chegou no terceiro lugar. Na verdade, quem ganhou foi o Congo Brazzaville, não o Congo República Democrática do Congo, que chega mais, é o Congo Brazzaville, o Congo menor. Em 74 a Copa foi no Egito, e a seleção do Zaire, que hoje é o Congo maior, o Congo Kinshasa, ganhou a final da Zâmbia, precisando jogar 2 jogos. O primeiro jogo foi 2-2, o segundo jogo foi 2-0. E 74 foi um ano muito importante para a seleção do Zaire, que foi um ano que o Zaire inclusive foi para a Copa, Inclusive, uma bela geração, essa geração congolesa, que ganhou em 1968 e agora em 74, e conseguiu até ir pra Copa. E pensar que na Copa essa seleção tomou um pau de todo mundo e chegou no último jogo contra o Brasil. O Ilunga, camisa 2,
numa falta contra o Congo, ele saiu correndo e deu uma bicuda pra frente. Depois foi se saber porque ele estava com muito estresse, porque tinha medo da própria ditadura do próprio país quando eles voltassem pro Zaire. Então ele fez isso, mas na época isso virou meio que uma chacota. Nossa, esses caras da África não sabem nem a regra do futebol, nem quando é que se bate uma falta, quando a falta é pra você, quando a falta é pro outro time, enfim. Mas a verdade é que aquela seleção do Zaire foi uma grande geração do futebol congolês, tanto que o Congo nunca mais chegou numa Copa e agora tá tentando chegar, né? Em 76 a Copa foi na Etiópia e ela foi diferente, porque ela não foi disputada em mata-mata, ela foi disputada em pontos corridos. E a seleção do Marrocos foi campeão, e inclusive é a única vez que Marrocos é campeão da Copa Africana das Nações. No dia 14 de março, se eu não me engano, que foi quando acabou essa Copa, vão fazer 50 anos que Marrocos não ganha uma Copa Africana das Nações. Olha só o peso dessa final, hein? Em 78 a Copa foi em Gana e Gana ganhou a final, olha só, de Uganda. Sim, Uganda já chegou numa final de Copa Africana das Nações. Na época, inclusive, Uganda do Idi Amin Dada, né? Imagina a pressão pra jogar bola desse jeito. Em 80 a Copa foi na Nigéria, primeiro campeonato da Nigéria, 3-0 pra cima da Argélia. Em 82 a Líbia sediou e a Líbia chegou na final contra a Gana. O jogo foi 1-1, a Gana fez 1-0. Depois vocês procurem, é difícil achar, tá? Só dá pra ver os gols desse jogo. A Gana fez 1-0 e a Líbia empata no segundo tempo. Procurem o barulho da torcida desse gol da Líbia. O jogo vai pros pênaltis e Gana ganha nos pênaltis. Inclusive não tem também direito dos pênaltis, eu só vi a última batida do cara de Gana mandando a bola no ângulo e a última batida do cara da Líbia e o goleiro de Gana pegando, e aí Gana é campeã. Pra você ver, né, essa foi a última vez que Gana foi campeã de uma Copa Africana das Nações. Sim, os filhos do Abedi Pelé, o Asamoah Gyan, eles não têm uma Copa Africana das Nações. O Abedi Pelé tem, inclusive, essa, mas ele era muito jovem. Se não me engano, ele tinha uns 17 anos quando ele ganhou essa Copa Africana das Nações. E ele ainda não era o Abedi Pelé. 84, Camarões ganha esse campeonato na Costa do Marfim, ganhando da Nigéria na final. Inclusive, também uma ótima geração, essa geração camaronesa, levando em conta que, 2 anos antes teve Copa que a Itália ganhou na Espanha, a Copa de 82. Camarões estava no mesmo grupo da Itália, empatou o jogo contra a Itália, não perdeu nenhum jogo e foi eliminado para a Itália no saldo de gols. 86, Copa no Egito, e depois de muito tempo o Egito volta a ser campeão, ganhando de Camarões nos pênaltis. 88, a Copa foi em Marrocos, que nem esse ano, só que o Marrocos chegou nem na final. A final foi entre Camarões e Nigéria de novo, e Camarões ganhou de novo, 1-0 Camarões. 90, Copa na Argélia, e a Argélia enfim ganha uma Copa Africana das Nações, ganhando a final do Vasco da África. Na época, a Nigéria 1-0. 92 em Senegal, a final foi Costa do Marfim e Gana, e Costa do Marfim ganhou, obviamente, já que eu falei que Gana nunca mais ganhou uma Copa Africana das Nações desde 82, mas ganhou nos pênaltis por 11-10. 1994, Tunísia, e a Nigéria até que enfim tira a barriga da miséria e ganha de 2-1 de Zâmbia. E aí vem uma história triste, né? Meses antes, não chega nem a ser um ano antes dessa Copa, em 27 de abril de 1993, o avião da seleção da Zâmbia cai com todo mundo que estava lá perecendo na costa do Gabão. E aí a seleção tem que ser remontada, né? Com jogadores mais novos. O craque do time era um cara chamado Kalusha Boualya. Ele não estava no avião porque ele ia se encontrar com os outros jogadores lá no Gabão, porque ele estava vindo da Europa, né? Ele jogava no PSV, quer dizer, ele ficava passando férias lá. Ele era a reserva do Romário, ele não jogava nunca. E aí esse time foi montado e esse time consegue do nada chegar numa final da Copa Africana das Nações, coisa que não conseguia desde os anos 70. E sai na frente do placar, no começo do jogo tá 1-0 Zâmbia, mas aí a Nigéria vira o jogo. No final do jogo, inclusive, a Zâmbia consegue até mandar uma bola na trave. O próprio Boualya, se não me engano, é o cara que chuta a bola na trave. O Peter Rufai, goleiro da Nigéria, que inclusive eu falei do Upamecano, que era descendente de uma família real em Guiné-Bissau. O Peter Rufai, que faleceu em 2025 agora, ele largou uma realeza
lá na Nigéria para ser jogador de futebol. Antes da Copa de 98, o pai dele, que era rei lá de um lugar lá na Nigéria, ele falece e é pedido para ele largar a seleção, largar o futebol para ser rei lá na Nigéria, e ele não aceita, ele larga a própria realeza e vira jogador e continua sendo jogador de futebol. Mas enfim, a Zâmbia ataca, vai chegar a fazer milagre e a Nigéria é campeã em 94. Em 96, a África do Sul, que foi banida lá em 1957, cedia essa Copa Africana das Nações, já que, né, Nelson Mandela e fim do Apartheid, e essa sendo a primeira vez que a África do Sul joga uma Copa Africana das Nações. E ela ganha 2-0, 2 gols de um cara chamado Mark Williams. A final é contra a Tunísia. Em 98, o campeonato é jogado em Burkina Faso e o Egito é campeão pra cima da África do Sul. Em 2000, a Copa Africana das Nações é em Gana e Nigéria, e a Nigéria chega na final contra Camarões pela terceira vez. Tinha perdido as 2 vezes e tem tudo pra se vingar de Camarões jogando em casa, mas perde nos pênaltis. Em 2002, a Copa é no Mali e a final é entre Camarões com suas regatinhas e a seleção de Senegal, que chega pela primeira vez numa final, sendo que na própria Copa de 2002, Senegal foi muito bem, muito longe, ganhando até da França. O jogo vai até os pênaltis de novo para Camarões, e de novo Camarões é campeão. Em 2004, a final é na Tunísia, entre Tunísia e Marrocos, e se você tá prestando atenção nesse vídeo, você percebeu que a Tunísia ganhou, porque Marrocos não ganha desde 76. O jogo foi 2-1, com direito a gol na final do maranhense Francileu dos Santos. Em 2006, a final é no Egito, entre Egito e Costa do Marfim. Primeira final em que o Drogba perde um pênalti, primeira final que ele perde o campeonato, Egito campeão. Em 2008, a Copa é em Gana, mas a final é entre Egito e Camarões, e Egito é campeão com um gol do clássico Abutrika. Vocês lembram do Abutrika? 2010, a Copa é em Angola e o Egito é campeão de novo, agora ganhando de Gana por 1-0. 2012, a Copa é na Guiné Equatorial e no Gabão. A final é no Gabão, do lado da onde caiu aquele avião zambiano, e a Zâmbia estava na final contra a Costa do Marfim. O jogo é 0-0, o Drogba perde outro pênalti e, como você deve bem saber, o Drogba não tem Copa Africana das Nações, ou seja, a Zâmbia ganha. Uma linda história, inclusive. Aí eles estavam percebendo que estavam tendo muito problema com o calendário e eles decidiram fazer a Copa Africana das Nações só em ano ímpar. 2012 foram para 2015? Não, foram para 2013. Com a Copa sendo na África do Sul e a Nigéria ganhando a final de Burkina Faso daquele craque Jonathan Pitroapá. Vocês lembram do Pitroapá? Grande ataque de Burkina Faso, Pitroapá e Bansé. Torci pra caralho que é a final, mas deu Nigéria. 2015, Guiné Equatorial. De novo, Costa do Marfim nos pênaltis, agora contra a Gana. Você sabe muito bem, Gana não ganha desde 82 e você sabe muito bem, Didier Drogba não tava. Ou seja, Costa do Marfim campeã nos pênaltis. 2017, a Copa é no Gabão e Camarões é campeã, ganhando de 2-1 do Egito. Primeira final perdida por Mohamed Salah, com aquele gol dando chapéu e depois batendo de voleio do Vicente Abubakar, lembra? 2019 a Copa foi no Egito, mas o Egito não chegou nem na semifinal. A final foi entre Argélia e Senegal, primeira final de Mané, mas quem ganhou foi a Argélia, 1-0, gol cagado do Bounedjah. 2021, Copa em Camarões, mas Camarões não chegou na final. A final foi entre Senegal e Egito, Mané contra Salah, jogo 0-0, pênaltis, e nos pênaltis, Senegal campeão. Primeira vez Senegal campeão, inclusive. E 2023, Costa do Marfim, a seleção de Costa do Marfim tava toda cagada no começo do campeonato, trocou o técnico porque foi mal na primeira fase, mas passou meio mambembe e depois embalou até chegar na final e ganha na final da Nigéria por 2-1. Acabei de descobrir, pensando agora, que a Nigéria é o Vasco da África e é a atual campeã da Copa Africana das Nações. Agora, domingo, a final é entre Marrocos e Senegal. Lembrando que Marrocos não ganha desde 76 e lembrando também que foi a única vez essa Copa que não teve uma final, porque não foi mata-mata, foi em pontos corridos. Ou seja, Marrocos nunca ganhou uma final de Copa Africana das Nações contra Senegal, que tem um título, né?
talvez seja um dos maiores, ou não é um dos maiores, porque o Egito também ganhou bastante esse século. Mas, pô, Senegal tá na quarta final agora, desde 2000, né? Desde 2002 de Copa Africana das Nações, ou seja, desde 2002 está sendo um grande trabalho da seleção senegalesa, né? Principalmente agora também que tem muito francês, né? Pessoas que nasceram na França e Senegal. Não é o caso do Mané, mas por exemplo, o Mendy, grande goleiro, nascido na França. Pessoas assim. Mas dá pra dizer que pelo menos nesse último ciclo são as duas melhores seleções da África. E sobre ter muitos europeus nesse campeonato, essa é a Copa Africana de Nações. E lembrando que também existe o Campeonato das Nações Africanas, que também acontece de 2 em 2 anos. Só que só podem jogar nesse campeonato apenas jogadores que jogam na liga de seus países. Tipo, jogador congolês para jogar, ele tem que jogar no Congo. Essa Copa é mais recente, é desde 2009. E nessa, o maior campeão é o Marrocos, inclusive. E pra você ver como às vezes algumas coisas aleatórias acontecem, em 2014, por exemplo, a campeã desse campeonato foi a Líbia. E imagina como devia ser o caos a Líbia em 2014. E ganhou a final de Gana, hein? Mas é isso. Amanhã tem a final. Vamos ver quem vai ganhar. Eu não sei. Eu tô tendendo a torcer pro Marrocos porque, bom, 50 anos de jejum é complicado, né? E é uma geração que tá merecendo. Mas é isso. Torçam pra quem vocês quiserem e é nóis.